Olá, meu querido irmão. É com muito prazer que anunciamos mais um Palavra Fest. E o tema do nosso Palavra Fest deste ano é Escados, a jogada final. Então, vamos conhecer quais são as nossas tarefas? Primeiro é a memorização. Nós iremos memorizar o livro de Apocalipse, o capítulo 2 e 3. Quem conseguir memorizar tudo ganhará o brinde 2024 da NIB Via Norte. Você pode falar os versículos por semana ou você pode falar tudo de uma vez no final. Veja mais informações no final da última página. A segunda tarefa é a leitura. Nessa primeira semana, você precisa ler completamente e com muita atenção 1 Coríntios e as 3 cartas de João. E atenção, a leitura ela deve ser feita novamente, mesmo que você já tenha lido esses livros. E se a meta for alcançada, a igreja passa para a próxima fase do jogo e ganha uma chuva de bombons. E a terceira tarefa é a meditação. Você deve meditar na folhinha, no mínimo por 5 dias, durante 30 minutos por dia. Você também precisa decorar pelo menos 5 versículos, o que estão grifados aqui na folhinha. E você também ainda pode participar de vários sorteios semanais. E assim você estará ajudando aos jogadores do seu grupo de amigos a chegarem na média de 90% nas 3 semanas. E assim participarem da festa da vitória. As crianças, elas irão participar também. Aquelas que decorarem os versículos, elas participarão do Space Kids, uma sala interativa inédita. Mas preste atenção, eu tenho um recado muito importante. Este estudo ele tem que ser feito diariamente. Mas você precisa ser honesto e cumprir todas as tarefas da meditação. E se você precisar de qualquer informação adicional, ou se você tiver alguma dúvida, favor enviar uma mensagem para o número da NIB Via Norte, que está informado na última página desta meditação. Então, vamos dar início à meditação de segunda-feira. O tema é Igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 3, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Antes de iniciarmos a meditação de hoje, precisamos explicar esse palavra fest, escatos, a jogada final. Ele será um estudo profundo e prático dos ensinamentos de Jesus às 7 igrejas do livro de Apocalipse. Muitos pensam que cada igreja representa uma era ou época da igreja até hoje. Outros acreditam que as igrejas de hoje são divididas ou têm essas características. Bem, não importa. O importante é que tem uma mensagem para nós. A Bíblia diz que tudo que está escrito é útil para nós e para os nossos filhos. Assim, o pastor Mateus e o Ministério de Meditação quer embarcar com você nessa aventura, nesse jogo que nos leva ao centro da vontade de Deus.
Estamos na jogada final dos tempos. Esperamos que sejam grandes momentos na palavra e que Deus fale com você, jovem, adulto ou casado, com toda a igreja. Neste momento, vamos orar. Pai, quero entregar em suas mãos esse Palavra Fest. Ajuda-me a entender a sua palavra e ter a minha vida transformada por ela. Me ensine a viver de forma que te agrade. Meu anseio é te conhecer e me parecer contigo. Em teu nome. Amém. Então, vamos para o passo número 1, o entendendo. Agora vamos começar. Éfeso era uma importante cidade na província romana da Ásia. O que fazia desta cidade uma atração mundial é que lá ficava o famoso templo de Diana, a denominada deusa da fertilidade dos Efésios. A maioria das pessoas que viviam na cidade adorava deuses pagãos. Paulo fundou uma igreja cristã em Éfeso e João viveu ali algum tempo. Mas isso foram apenas algumas informações. Como falamos, esse jogo de escatos será o mais prático possível. E vamos começar entendendo o texto. Veja os significados. Anjo da igreja é igual ao pastor ou líder da igreja, significação comumente aceita. As 7 estrelas e candelabros igual provavelmente à própria igreja e à liderança da mesma. Trabalho árduo é igual a trabalho pesado, difícil, intenso e cansativo. Não pode tolerar, igual a não pode suportar, apoiar, carregar consigo, incentivar e etc. Impostores igual a mentirosos, enganadores, falsos. Agora, tente reescrever na sua mente os versículos utilizando os significados e explicando da melhor forma possível. Então, observe os elogios ou observações que Jesus faz à igreja de Éfeso e procure o significado. Letra A. Você tem perseverado? Letra B. E suportado os sofrimentos? Letra C. Por causa do meu nome? E letra D. Não tem desfalecido? Bem, agora que você procurou esses significados, vamos para o passo número 2, o memorizando. Vamos começar essa Palavra Fest com força total. Use a palavra de Deus como instrumento de poder. Memorize e veja se consegue falar o versículo completo para um amigo do seu GA. E depois anote aí na sua folhinha se você conseguiu. Isso é muito importante. E então, nós podemos passar para o terceiro passo, que é tirando a lição. Nesse momento, responda. Letra A. Como Jesus se apresenta à igreja de Éfeso? Anote. Letra B. O que Jesus conhece deles? Anote aí. E letra C. Por que Jesus está satisfeito com eles? Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido? Que versículo forte, não é mesmo? Imagine Deus dizendo exatamente isso para você. Você conseguiu imaginar? Quais sofrimentos você tem suportado por causa do nome do Senhor?
Conheço gente que sofre porque não quer viver numa casa com ímpios, porque não quer trabalhar em empregos que roubam sua oportunidade de servir e crescer na igreja, porque decidiram, custe o que custar, amar a Deus acima de todas as coisas. Interessante. Sempre me intrigou que Jesus não prometeu tirar nosso sofrimento, pois nele aprendemos e crescemos, mas prometeu estar conosco no vale. Muitos são os que desistem, que desfalecem, mas o elogio aqui a Éfeso é que ela continua firme. E você? Tem desfalecido em meio a tudo o que está acontecendo? Quais são aquelas lutas, batalhas, sejam elas de qualquer natureza, que não são motivos para você desfalecer na fé? Precisamos ser mais fortes, mais perseverantes e nos mantermos no foco. Lembrando que não somos desta era, somos cidadãos do céu. Pense nos passarinhos que, por vezes, se dedicam a construir ninhos, recolhendo material e trabalhando arduamente todos os dias, e mesmo quando o clima ou outro fator destrói todo o trabalho dele, ele não desiste e nem abandona a sua tarefa. Dói recomeçar do zero, mas é preciso. Já sentiu que a rotina, o dia a dia o tem sufocado com tantas atribuições ou preocupações? Com desemprego, a crise econômica no país e todo o resto. Às vezes, dá vontade de desistir, mas confie em Deus e avance. Não se preocupe se na batalha for ferido. É esperado que algo assim aconteça. Mas junte seus pedaços, sua esperança, arme-se de novo e siga em frente. Não importa as circunstâncias, anime-se. A vida é um desafio constante, mas vale a pena aceitá-lo. E, sobretudo, nunca deixar de cantar. Ouça o que diz em Malaquias, capítulo 1, verso 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, o meu nome é temido entre as nações. E em Mateus, capítulo 23, verso 28, diz assim: Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Em João, capítulo 8, verso 55, diz: Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Já em 1 João, capítulo 2, verso 21, diz assim: Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ainda em 1 João, no capítulo 4, verso 20, diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
E indo para Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Sei que você não pode tolerar homens maus. Agora, escreva com suas próprias palavras o que você entendeu destes versículos. E então, vamos para o quarto passo, o decidindo. Às vezes, as lutas que tentam nos sufocar são tantas coisas ao mesmo tempo, tantos sofrimentos, dificuldades financeiras, mas decida manter-se firme diante das dificuldades, continuar perseverando, suportar os sofrimentos como o próprio Jesus nos incentivou. Em João, capítulo 16, verso 33. Vamos ouvir? Diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Agora, você pode tomar sua decisão. E uma delas pode ser: eu decido não desfalecer. Você pode também decidir por encorajar um irmão que está passando por um deserto e falar que ele não está sozinho. E ainda, você pode decidir também orar todos os dias, durante 10 minutos, para não desistir diante das dificuldades e conseguir perseverar até o fim. E após essas decisões, a gente vai para o quinto passo, que é o compartilhando. Encerre orando, pedindo para nunca tolerar pessoas más e suas atitudes em sua vida, e nunca vá atrás de impostores da sua fé, e sim a viver na verdade de sua palavra. Vamos orar. Senhor, sei que no meio da batalha, meu coração não precisa desfalecer. Obrigado, porque jamais serei derrotado pelo inimigo, desde que eu resista firme em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, hoje nós encerramos essa meditação. Que essa palavra fique gravada no seu coração. E que você não desfaleça e que você continue firme nessa batalha. E até amanhã, no nosso próximo dia de meditação. Deus abençoe o seu dia.